Meu Deus, ela é revoltada, ela gosta de funk. Olá, terráqueos! Hoje a gente vai fazer um react da Laura Sabino e ela vai contar pra gente sobre o funk. O funk é um instrumento capitalista ou uma forma cultural da periferia? Eu já tenho meu palpite, mas vamos ver como é que vai ser ao longo do vídeo. Mas antes de começar, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora lá! O funk é hoje o único gênero musical brasileiro que consegue disputar com o sertanejo. E quem diz isso não sou eu, mas os números. O funk tem ocupado cada vez mais espaço de destaque em festivais, em festas, alcançado posições cada vez mais altas nas plataformas de música. O clipe mais visto do YouTube brasileiro não é mais Ai Se Eu Te Pego, e sim Bumbum Tantan. O funk também é Logo o Bumbum Tantan, né, que ainda teve a música da vacina, foda demais. um ritmo com mais propensão de viralizar nas redes sociais, com um crescimento de mais de 50% a cada ano e 3.000% de crescimento fora do país. Ao mesmo tempo, vira e mexe tem projetos de proibição do funk. Os bailes são interrompidos por tiroteios e artistas são perseguidos e até presos. Para entender como que um gênero que lucra tanto e é referenciado por cantores internacionais do calibre de Beyoncé e Rihanna, que movimenta shows lotados, né, às vezes até fechando estádios ao redor do Brasil, e continua tendo até hoje suas festas invadidas e interrompidas, ao mesmo tempo que grandes figuras da cena defendem candidatos de direita como Pablo Marçal, o Nunes e o Bolsonaro, a gente tem que entender como esse processo vem acontecendo ali, ó, tintim por tintim, para chegar até o que a gente tem hoje. Mas antes disso, eu preciso me apresentar como eu sempre falo, né? Fala Zé, pra quem não me conhece, meu nome é Laura Sabino, e pra quem já me conhece, meu nome é Laura Sabino também. Então, sem mais delongas, agora sim, bora pro vídeo. A primeira coisa para entender a mercantilização do funk é compreender como que o ritmo surgiu. E para isso eu vou fazer aqui uma pequena linha do tempo. A origem do funk brasileiro começa no final dos anos 60 e começo dos anos 70, que foi um período marcado ali por movimentos sociais e culturais e políticos da população negra. O movimento Black Power ecoava, os Panteras Negras influenciavam e inspiravam movimentos sociais mundo afora. Já no campo cultural, artistas como Stevie Wonder, Chaka Khan, Aretha Franklin e James Brown ocupavam os primeiros lugares nas paradas de sucesso, influenciando movimentos culturais negros em todo o mundo. Aqui no Brasil, né, mais precisamente eu vou focar no Rio de Janeiro, que foi onde aconteceu o primeiro baile, onde todas as faixas tocadas pelo DJ eram de artistas negros. Festas que logo ficaram conhecidas como bailes blacks, né, o nome eu nem preciso explicar o porquê, e inclusive, né, além de multidões dançando e se divertindo, os bailes quase sempre tinham um momento de discurso sobre igualdade racial. Lembrando que em 64 estourou a ditadura militar aqui no Brasil, né? Então... Já na década de 70, acontece um novo marco, que é a formação da dupla do Ademar Lemos e do Big Boy, que se juntaram para criar um ponto de referência para os bailes, que agora passaram a se chamar Bailes da Pesada. Como os dois já eram bastante conhecidos no meio musical, a dupla conseguiu fechar um acordo com os donos de uma casa de show que estavam ali começando a ficar conhecida. Se chamava Canecão. E os Já fui em muito show no Canecão antigamente. Em muito. Do Forfã. bailes da pesada no Canecão, eles foram ficando cada vez mais gigantescos, cada vez maiores, cada vez mais conhecidos e requisitados. E pode parecer estranho, mas foi justamente no ápice dos eventos que a direção do Canecão começou a boicotar os bailes. A questão não era financeira, até porque os bailes lotavam, né, e traziam lucro, mas eles queriam intelectualizar o espaço. Já A questão era racism. que, segundo os donos, os jovens influenciados pela cultura hip hop desvalorizavam o espaço, né? Sem ter um lugar fixo de referência, os bailes passaram a ser transferidos para casa de festas do subúrbio e de bairros ao ar livres. Até esse momento, né, os bailes apareciam na mídia, em jornais do Caderno de Cultura ou em comerciais de rádio. A primeira manchete sobre bailes black no Rio de Janeiro aconteceu só em junho de 1976 e tinha um tom bastante negativo. A manchete, estampada no Jornal do Brasil, tinha como título Black Rio, o orgulho importado de ser negro no Brasil. Ou seja, a gente importou orgulho de ser negro, que é absurdo ter orgulho de ser negro no Brasil. Oh, meu Deus. A repórter Lena Frias, né, dizia que esses bailes eram um perigo para o governo e que poderia ser o princípio de uma guerra racial no país. Agora, imagina o que aconteceu
aconteceu com festas que nessa época já aconteciam majoritariamente na periferia, que já tinham origens em música negra e que os maiores frequentadores eram pessoas pobres. Agora, soma tudo isso ao contexto de ditadura civil empresarial militar. Mais uma vez, como tudo que vem da população preta foi criminalizado e marginalizado. O negócio foi brabo. Os bailes black ou bailes da pesada passaram a ser interrompidos de maneira brusca pelos policiais. Festas eram impedidas de acontecer em nome da ordem. Vários organizadores foram parar no DOPS para prestar horas e horas de depoimento. Foram constrangidos e moralmente assediados. Depois das prisões e do acirramento da perseguição contra as festas, vários jornais passaram a falar sobre o soul brasileiro e o movimento Black Rio começou a ganhar apoio. Inclusive, virou até tema de música do Gilberto Gil no álbum Refavela. Não é à toa que no livro Black Rio, nos anos 70, esse período é chamado de Primavera Soul, época em que os bailes chegavam a mais de 30 bairros cariocas. E para encurtar a história, apesar de vários nomes importantes como Tim Maia, Gerson King Combo, Tony Tornado terem estourado, a verdade é que a sonoridade do soul brasileiro não agradou o grande público e logo as gravadoras foram abandonando a cena do Black Rio. Mas as festas, os bailes e a cena musical que vieram dos bailes continuaram acontecendo, dando origem a várias cenas culturais, inclusive o funk. Muito se liga a sonoridade do funk brasileiro ao disco music, ao Miami Bass, ao charme e à cultura hip hop no geral. Mas o ritmo, que a gente tem hoje, ele é completamente diferente desses ritmos e parte disso é o processo de abrasileiramento. Poucas pessoas sabem, mas, por exemplo, o ponto de Ogum do candomblé tem a mesma marcação rítmica do que a batida da chamada rasteira do funk. Depois o ritmo foi sendo abrasileirado ainda mais com a entrada do atabaque e do birimbau. Pode dizer que desde essa época a politização ou não do funk já era discutida. No livro O Mundo Funk Carioca, Hermano Viana aponta que aos poucos o discurso de pura diversão começou a crescer muito entre os próprios frequentadores dos bailes, como também pela própria imprensa. Começava a ganhar força ali a ideia de que, enquanto o rap era um instrumento de denúncia, o funk era só curtição. E aí a gente vai dar outro salto histórico aqui, direto para a década de 80, que foi quando o funk foi se espalhando por todo o Brasil e se desenvolvendo musicalmente e culturalmente de maneira diferente em várias periferias. E aqui vale a pena citar o DJ Malboro, que foi um dos principais nomes consolidados dentro da cena a reconhecer a necessidade do funk se estabelecer como um estilo nacional, um ritmo assumidamente nascido no subúrbio e o primeiro gênero brasileiro de música eletrônica. Muito aquele atabaque. E o tamborzão veio mais ou menos naquela linhagem do atabaque, né? Que você vê que a base não mudou. Só foi agregando, só foi sons agregados. O tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão. Com essa mentalidade, em 89 foi lançado o primeiro LP que se intitulava de Funk Nacional e se chamava DJ Malboro Apresenta Funk Brasil. O funk brasileiro passou a se diferenciar ainda mais e ser visto como uma expressão da moda e do estilo da vida na periferia. Inclusive, gente, eu me atrevo a dizer que a chave para entender o porquê que o funk até hoje, apesar de ser extremamente lucrativo, não é aderido completamente, é pensar nesse processo de difusão. Porque diferente de outros ritmos que também nasceram majoritariamente entre negros, como o rock, o funk se consolidou como um gênero que expressava o olhar da juventude periférica, com todos os estigmas e com todos os preconceitos de classe e de raça que isso carrega. No livro Funk Se Quem Quiser, é mostrado que à medida que o movimento do funk se estabelecia como um gênero musical periférico, afrodiaspórico, feito pela classe trabalhadora e curtido pela periferia, o discurso sobre ele voltou a ser negativo, mas dessa vez atrelado diretamente à violência. E aí o escritor Tiaraju Pablo, vai nos lembrar que esse discurso de ligar a periferia à violência ganhou muita força nos anos 90, que foi justamente o período em que a periferia vivia seus anos mais sangrentos. Mas um discurso
racist. Com a afirmação do modelo neoliberal, o número de pobres, de desempregados, de pessoas se mudando para a periferia aumentou drasticamente, assim como a vida nesses espaços se tornou ainda mais difícil e insuportável, já que o discurso não foi de fortalecimento de política pública, e sim de culpabilizar favelados. E quando eu falo de crescimento de taxa de violência, eu tô lembrando aqui para vocês que de 97 a 99, o índice de homicídio e de extermínio da população negra só de São Paulo fazia mais vítimas do que em cidades oficialmente em guerra. Lembrando que a ditadura acaba em 85. Ou seja, nos anos 90 a gente está num país em redemocratização, que tá ali arrasado pelos anos de ditadura. As coisas estão completamente caóticas e a repressão policial, ó, em cima dos jovens negros de periferia, e o funk vindo aqui como essa ferramenta de denunciar o que estava acontecendo. E é daí que vem aquele funk que muita gente conhece, né? Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, né? Porque a violência policial tava comendo solto nas favelas do Rio de Janeiro e do Brasil, nessa época. Se debatia na televisão se jovens pretos e favelados deveriam ou não frequentar as praias. Do Meyer, do Mangue, e levava pra ir em Copacabana, cara, porque não pode, eu não posso conviver com pessoa que não tem o mínimo de educação. Poucos, os bailes funk foram se ramificando. Tinha os bailes que rolavam em casas de show, os bailes de comunidade, que eram gratuitos e costumavam ser bem seguros, e os bailes de corredor, onde nesse sim o pessoal ia pra tacar fogo, né, rolar porradaria entre grupos de bairros diferentes. E é claro, já ouvi muita história de baile de corredor. Que o enfoque da mídia foi justamente nos bailes de corredor, mesmo eles representando minorias ali na cena. Já em 92, né, existia um projeto O ano que a Luna nasceu. de leis para criminalizar o funk e os bailes voltarem a ser previamente censurados, quebrados e interrompidos pela polícia. Você sabe quando a gente fala que na periferia as permanências da ditadura são mais visíveis? Que a ditadura nunca tirou o pé da periferia? Pois então, o funk escancara aí. Até porque o número de favelas de antes e depois da ditadura é absurdamente maior. O número de favelas aumentou, a desigualdade social aumentou pra caralho. Então é óbvio que os sintomas e as consequências dessa ditadura que durou 21 anos são mais evidentes na periferia até hoje, inclusive. Não é à toa que nesse período o funk se amplificava nacionalmente com o rap do Silva, que narra a história de um jovem funkeiro trabalhador que é morto em um baile funk pela polícia. Cidinho e Doca explodiam com o rap da paz, né? Um funk que narra uma conversa entre um funkeiro com um policial falando sobre as injustiças na periferia. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Lembrando que a cena do funk foi um dos movimentos sociais mais engajados na campanha do Brizola para o governo do Rio. Então existia ali aquela linha entre a função cultural junto da função política, né? Donos de casas de show faziam comício de graça. O Rômulo, dono da Furacão 2000, chegou a entregar panfleto e liberar carro de som pro Brizola. E eu citei aqui um nome importante, que é a Furacão 2000, porque eles são peças-chave nesse processo que a gente está discutindo aqui. Gente, a Luna chegava da escola e vocês acham que ela assistia o quê quando chegava em casa enquanto estava almoçando? Vocês acham que ela via Friends? Não, meu amor. Ela via o baile da Furacão que passava na TV. Eu amava assistir. Eu sou apaixonada pela Furacão. Eu gosto de funk desde que eu me entendo como gente. Eu fazia disco no Emule. Eu baixava música na internet e fazia os meus próprios discos de funk no Emule. Eu gravava porque eu não tinha como baixar. Eu não tinha MP3. Eu tinha um Discman que malha era o que eu tinha, e aí eu fazia os meus próprios discos, porque eu não podia comprar os discos de funk que vendiam. Porque se você não tinha internet naquela época, desse jeito que é agora, gente, não tinha Spotify. Não tinha. Então, se você queria uma música, você tinha que ter o CD daquela música. Se você não tinha dinheiro pra comprar o CD daquela música, você não ouvia a música. E aí, né, quando começou a internet, eu comecei a baixar a música da internet. Eu baixava do YouTube. Olha, eu baixava do YouTube, o MP3, e aí eu fazia os meus próprios CDs, autodidata, sempre, pra ouvir o meu MC Marcinho. Eles se transformaram em uma das principais organizadoras de shows de funk no Brasil.
era a primeira vez que uma produtora de funk se propunha a agenciar artistas, em fazer contratos registrados em cartório, com data de show marcado, com marketing envolvido para o lançamento e com a divulgação das músicas. A demanda pelo ritmo só aumentava e aos poucos ganhava entrada na televisão e ficava nacionalmente conhecido. E aí não dá pra citar eles, né, gente? Claudinho e Bochecha. Eu fui nesse programa da Xuxa. Ai, do Claudinho e Bochecha. Eu tenho foto, eu tava lá. Claudinho e Bochecha são bem emblemáticos porque as músicas deles entraram, né, a nível nacional, ao ponto de ganharem disco de platina. Os meninos conseguiram um contrato com a Universal Music, venderam mais de 1,5 milhão de cópias, jogadores comemoravam gol fazendo o passinho do Claudinho e do Bochecha, e as donas de casa limpavam suas cômodas ouvindo tchuru tchuru da tchuru. A sexualização feminina também. Quando você vem pra passar o fim de semana, eu finjo que tá tudo bem. Mesmo duro com grana, é que você ignora tudo que eu faço. Depois vai embora, desatando os nossos laços. Quero te encontrar. Fizeram aí? Tudo de bom. Foi um dos fatores que levou ali a popularização do funk nacionalmente. Na verdade, né, não só do funk nesse período. Boa parte dos programas de auditório tinham quadros de mulheres dançando seminuas em rede nacional, fantasiadas ou pegando sabonetes na banheira, o que, claro, gerava muita audiência. Enquanto puro suco dos anos 90 e hipersexualização feminina na TV. Tá que pariu. A presença de mulheres dançando funk era comum na televisão, figuras como Daisy Tigrona, Gaiola das Popozudas, Kátia Fiel e Tati Quebra-Barraco Taco é bom. enfrentavam chacotas e ataques. Engraçado a Tati vir falar de respeito, fazendo o tipo de música que ela faz. Como esquecer da novela América? Entendi, né? Deus me defenderá e mulher falar de putaria, né? Que absurdo. Aí é falta de respeito com a gente. Aí por que eu tenho que respeitar ela, né? Eu posso fazer o que eu quiser, já que ela... Tá vendo, né? Pra onde esse discurso vai. Que o conflito da personagem Raíssa era ser rica e gostar de funk. Eu amava essa novela. Eu fui num baile funk! Mas eu amava a parte dela fugindo pros Estados Unidos, gente. Sério. E era esse o conflito. O conflito é que ela era rica e gostava de funk. Ponto. Esse era o problema da filha. A filha, meu Deus, ela é revoltada. Ela gosta de funk. Ou seja, essa relação de consumir funk odiando quem cria funk não é uma coisa nova. Aos poucos, o funk passou a seguir a dinâmica esperada pelo mercado musical da época, criando ali uma espécie de monopólio do funk. Algo que o MC Leonardo, que é um dos pioneiros, né, do gênero no Brasil, chegou a denunciar em várias entrevistas. Abre aspas. Existe uma monocultura do funk. Você só escuta um tipo de funk e não pode existir isso. O problema é que há esse monopólio. Os mesmos caras são donos de tudo. Do selo, da gravadora, da rádio de funk, da televisão, de tudo. E o funk é da favela. Ele é produzido, composto e divulgado dentro da favela. Todos os funks que você ouvir em qualquer lugar tiveram que tocar primeiro na favela para depois sair para o mercado. E a favela não fica com nada. Não tem como falar sobre empresários do funk sem citar Camila Fialho. Camila trabalhava na Furacão 2000 e percebia que faltava algo ainda mais profissionalizado. Nesse período, outras produtoras de funk já ganhavam força e Camila tinha sido colocada na geladeira depois de engravidar. Da mulher que cuidava da agenda do Dennis DJ, a empresária dos MCs como MC Sapão e das chamadas Mulheres Frutas, Camila passou a trilhar novas rotas do funk, tornando o ritmo cada vez mais palpável, mais palatável e cada vez mais vendável e pop. Ou seja, menos questionador e menos da favela, mais vendível. Gravadoras já haviam tentado construir uma figura pop que cantava funk melody, né? Sendo ali o melhor exemplo a MC Perla de 2006, que hitou com o Tremendo Vacilão, que foi inclusive tema Deu mole pra caramba, tremendo vacilão. de novela da Globo. Como eu dancei nas festinhas da minha adolescência, ouvindo Deu mole pra caramba, tremendo vacilão. Tinha até coreografia. A
Furacão 2000 passava por uma baixa quando Camila Fialho encontrou uma figura que parecia se encaixar com tudo que ela buscava, MC Naldo. A gente sabe, né, que hoje ele é mais conhecido Naldo Bene? Naldo Bene? Naldo, it's you, Naldo from Brazil. Fucking shit! Porra, é o Naldo que tá ali? como um meme do que cantou. Mas, gente, acredita em mim, Naldo parecia muito promissor naquela época. Ele foi muito promissor. O cara cantava, dançava, era bonito e claramente inspirado em um popstar estadunidense. Logo, Chris Brown. Camila passou a agenciá-lo e os dois construíram uma parceria empresarial de sucesso. Quem que não se lembra de uísque ou água de coco tocando em cada esquina da sua casa? É vodka ou água de coco, pra mim tanto faz. Gosto quando fica louca, cada vez eu quero mais. É isso. Um dos artistas que foram atrás da Camila para ser empresariada se chamava Larissa de Macedo Machado, que na MC Anitta, vulgo Anira. época era conhecida como MC Anitta. Anitta foi a materialização do método de monitoramento de artistas criado pela Camila na K2L. Mas não é só o funk melody que explodiu nessa época. Aquele também era o momento do funk ostentação. E de novo, lembrando que nenhuma produção cultural está dissociada do período que ela está sendo produzida. Não é à toa, né, que o funk ostentação aparece com muita força justamente durante o governo Lula e o primeiro governo Dilma. Período que os dados apontam ali um aumento na qualidade de vida através da inserção pelo consumo. Uma das produtoras que se destacaram foi a Condzilla, que produzia clipes e assessorava artistas que cantavam sobre como venceram na quebrada e ostentavam em mansões, né, de alto padrão com carros e motos de luxo. E aí que a gente chega no ponto-chave desse vídeo, os conglomerados do funk. Além dos números imensos do YouTube, o portal Condzilla foi o primeiro canal da América Latina a alcançar 1 milhão de inscritos. Hoje a marca tem festival, seriado com a Netflix e um programa sobre funk na televisão aberta. Não restava dúvidas do quanto o funk era lucrativo e cada vez mais produtoras, agências e gravadoras não só passavam a ter artistas de funk, como a fabricar artistas. A gente sabe que são vários MCs que não ganham dinheiro com suas obras, né? Outro dia, a filha do MC Marcinho fez um vídeo falando que tava passando aperto pra pagar boleto. A MC... Gente, o MC Marcinho, na época, era, tipo, o maior de todos. Eu não sei como a Laura não falou dele até agora, sabe? E como é que a filha dele tá passando necessidade? Isso é um absurdo. A quantidade de música dele que ainda deve ter, tipo, no Spotify tocando, tá ligado? Kátia Fiel, pioneira do funk, morreu com quase nenhuma infraestrutura. E uma das empresas mais escandalosas em relação a isso é a GR6, que em alguns momentos foi chamada pela mídia de fábrica de MCs. E é isso mesmo que eles são. O dono chegou a afirmar que tinha 100 artistas sendo preparados pela empresa dele para se tornarem profissionais do funk no futuro. Basicamente, um Fordismo de MCs. Inclusive, né, essas produtoras são... E aí, quando você faz isso, você esvazia toda a forma de arte cultural que é a música, sabe? Porque só vira uma coisa comercial para vender. direto denunciadas por esses MCs por supostamente não pagá-los direito e por descartá-los depois do primeiro hit. Outra produtora que Ainda tem essa puta desvalorização do profissional, né? eu acho que vale a gente destacar aqui, mesmo que dá uma pincelada, é a Love Funk, que tem o Henrique Viana como um dos seus donos, né? Até pouco tempo atrás, ele era do mercado do sertanejo, mas migrou para o funk em ver ali um mercado em expansão. Nessa altura do campeonato, né, muitos MCs sequer têm direitos autorais sobre o catálogo de suas próprias músicas. Um nome ligado a isso é de Arthur Faresh, dono da empresa Fintech, que é uma figura carimbada nos bastidores da política, porque vive batendo na porta de deputado para pedir que cada vez tenha mais benefícios tributários para sua empresa, que vive de lucrar com royalties de artistas. E é óbvio que os conglomerados de músicas usariam todas as formas e mecanismos possíveis para defender seus interesses de classe. E lembra que eu comecei falando que o funk era uma das únicas barreiras que o agro enfrenta
para a hegemonia total do sertanejo? Pois é, e eles já perceberam que o funk chegava onde o sertanejo não chegava, e é por isso que eles apoiaram muito as produtoras de funk para alcançar esse. E de novo eu vou botar aqui na tela pesquisas e fontes, né? Como por exemplo de 2017, quando o cantor Frederico, da banda com José Neto, admitiu que a parceria com Kevinho era uma forma de alcançar um público que a dupla sertaneja não conseguia chegar. Vocês acham que a Ana Castela fez uma música com a Melody por quê, gente? Porque a Ana Castela usou a Melody para atingir o público da Melody. Ela utilizou a Melody pra chegar nessa galera que ela não alcança com o sertanejo, sabe? E é isso que o funk é pra essa galera da burguesia, pra essa galera do sertanejo, pra essa galera rica, empresária. É só uma ferramenta pra eles conseguirem mais dinheiro com a cultura da periferia. Ó, esse é irmão desse. Percebam que, de acordo com os gráficos da PX que eu vou botar aqui na tela, embora os cantores de funk sejam já estourados no YouTube e no Spotify, existe uma ajuda no crescimento deles na rádio após as parcerias com cantores sertanejos. É como se eles tivessem uma espécie de bênção para tocar nas rádios depois dessas parcerias. Lembrando que é aberto o monopólio dos ruralistas sobre as rádios, mas enfim, só lembrando. Quanto custa pra botar a música pra tocar e quanto custa pra tirar a música da Anitta? Porque o top 10 era todo sertanejo de rádio, tinha uma menininha ali no meio que esse é o Jabá 2.0, tirar a concorrência, né? Não, só o sertanejo é maravilhoso, gente. Sertanejo já nasce rico, milionário, fazer um DVD de outro mundo. Eu falo, meu Deus, por que eu não tô no boi? O chamado funknejo é a forma de apropriação e rompimento de vínculo entre o funk e suas origens pretas e faveladas. O formato de agronejo ou de funknejo é tão rentável e interessante que nasceu produtoras e ramificações dentro do agro para construir cantores nesse ritmo. A mais importante é a Agroplay, que é responsável pela carreira de vários cantores, dentre eles a carro-chefe dessa história, que é a Ana Castela. A Agroplay, quem poderia imaginar, né? Tem como meta popularizar o discurso do agro em lugares onde ele não chegava antes. Não é à toa que suas frentes incluem cuidar de carreira de influenciadores do agro, a produção de canais de esporte com ligações ao agro, além da Agroplay Prize, com foco no gospel. Não é à toa que a Ana Castela sempre faz questão de afirmar que não é sertaneja. E ela não é mesmo. Eu não sou sertanejo. Quem é sertanejo é Marília Mendonça, Maiara Maraíza, Zé Neto Cristiano. Eu sou Ana Castela. Sim, eu gosto de colocar um funk no meio do agro. A persona da boiadeira que virou maloqueira é a intersecção, é a ponte para o sertanejo derrubar um dos últimos muros para a construção da sua hegemonia cultural. Filha de pais do agronegócio, né, em áreas fronteiristas ali com o Paraguai, Ana topa trazer elementos pop, coreografias, aderir e ser a cara de um novo produto agro que converse ainda mais com o público periférico, com o público pop, algo diferente do sertanejo universitário. Direto tem pessoas se perguntando como é que com menos de 3 anos de carreira ela já tinha todo o aparato e investimento que qualquer cantor de outro gênero. Olha isso, gente. Parece até o Super Bowl da Katy Perry, cara. Tá ligado? No Criança Esperança. Olha a apresentação da mina. Sem investimento. Enchendo os cornos de dinheiro pra ter isso tudo. Enchendo os cornos da rádio de dinheiro pra tocar ela e ela virar sucesso. É por causa do talento incrível da Ana Castela? Vocês sabem que não, né? Não consegue construir em anos. O funknejo hoje emula as letras de funk ostentação, de superação, de fortalecimento feminino e até mesmo dos funks conscientes. Estão tentando transformar o termo agroboy, que era uma forma de, que quem escutava funk zoava artistas com esse perfil, em algo bom, em algo de ostentação. Não é à toa que o PIB começa com P de pecuária. Nós escolheu pro asa do Playboy, a roça venceu, cordão de ouro. A roça venceu. Vale uma boiada, tem avião pra jogar veneno nas pragas. Letras como ão, joga veneno de avião, transforma comer veneno em algo a ser ostentado, a um orgulho. Tudo isso quando o funk e o rap se A Nutri chorando aqui. popularizavam e se afirmavam
como um ritmo que questionava os poderosos, né? O desmatamento, as desigualdades e até mesmo a luta por terra. Porque o funk, assim como o rap, né, o hip hop, é um ritmo de denúncia. Você usa aquilo ali para você denunciar o que tá acontecendo e mostrar a sua realidade. E não um ritmo vendável que só comercial. Óbvio é que em um vídeo de YouTube, nem se eu fosse Deus, eu conseguiria trazer todas as nuances e as questões nesse processo. Mas eu acho importante lembrar que são muitos os funkeiros e raps e pessoas da cena urbana revoltados com o posicionamento das grandes empresas do funk. A maior parte são apenas trabalhadores. Enfim, a gente tem aí o MC Hariel, né? Um dos nossos maiores expoentes se posicionando. A gente tem o Mano Brown, a gente tem o Djonga, o Rico Sapiência, a Valesca Popozuda, o FBC, a Tati Quebra Barraco. E eu poderia passar o dia citando nomes de pessoas dentro da cena que foram contrários a toda essa movimentação. E o que é isso senão luta de classes, disputa por hegemonia? Isso é dialética. Em um sistema individualista onde o apoio vem de coach, com jornadas exaustivas, com problema de desemprego, com fome e insegurança, o funk tem sim uma função de lazer, de prazer, mas também tem uma função política que está sendo disputada o tempo inteiro. Enquanto o funknejo impõe letras e batidas sertanejas pro funk, nasce o MTG em Belo Horizonte, né? Um tipo de funk que faz o inverso disso, que junta músicas de MPB, de samba, de pagode, de soul e axé e constrói a parte delas funk. E adivinha, o MTG tá ali, ó, pau a pau entre as mais tocadas, as mais escutadas em redes sociais, passando, inclusive, em alguns momentos, na frente de músicas financiadas pelas produtoras de funk em conjunto com o agronegócio. Se isso não é resistência cultural, mas enquanto o mercado pressiona para lucrar com o funk, ao mesmo tempo o funk dos bailes segue sendo atacado. Nos últimos anos, foram dezenas de propostas de leis vindas da direita para criminalizar e proibir o funk. Todas vindas da direita, porque eles sabem que, no fundo, o ritmo que não deixa ninguém parado ainda é o som de preto e de favelado. Nossa, eu me senti muito Sônia Abrão escrevendo essa parte. Mas é preciso atenção, é preciso fortalecer e perceber o que está acontecendo com a cena. E eu falo isso como uma menina que cresceu na periferia e que até hoje tem alguns funks que me fazem chorar, como o MC Uri, o próprio MC Dodô, o Mr. Fia, né? Eu que vou a bailes e me divirto lá. Eu sei da capacidade desse gênero de mexer com nossos sentimentos, ou de ser plano de fundo de momentos especiais. E bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gente, como eu falei, a minha adolescência é marcada pelos funk, sabe? Desde a época que eu ouvi o tamborzão tá rolando e as minas estão descendo até o chão e eu fazia coreografia pra depois nas festas dançar, até momentos que eu chorei cantando MC Marcinho numa época que eu terminei com o meu namorado, porque ele tinha músicas que eram sentimentais desse jeito. Princesa, por favor, volte pra mim. O funk fez parte da minha vida, da minha adolescência e sempre vai fazer parte de quem eu sou. Quem nunca foi numa festa e sabe que no momento que toca o funk, é no momento que a pista de dança mais enche, porque o funk é contagiante, o 150 BPM bate lá dentro do coração. Quando começa a tocar, tudo começou no Santo Amaro, não tem como ficar parado, porra. E é isso, o funk tem esse poder e ele jamais vai poder ser cooptado pro lado da direita, mesmo que eles queiram, porque o funk é e sempre vai ser uma cultura da periferia. E por mais que tentem utilizar ele como um instrumento do capitalismo, jamais conseguirão. E é isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e compartilha esse vídeo com quem fala mal do funk por aí. E é isso, beijos, até o próximo.